Salve, salve, nação rubro-negra! Está no ar a primeira edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do Flamengo. Cebolinha foi operado nessa quarta-feira para corrigir rompimento do tendão de Aquiles e correu tudo bem. Sub-20 do Flamengo de Felipe Luiz jogou ontem contra o Bragantino pelo Campeonato Brasileiro. Prefeitura ganha nova batalha contra a Caixa Econômica Federal sobre terreno do gasômetro. River Plate aceita vender lateral para o Flamengo e já colocou até preço. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. Olá, muito bom dia! Vamos começar o nosso programa de hoje logo com uma boa notícia. Depois de passar por um procedimento cirúrgico nessa quarta-feira para corrigir o rompimento do tendão de Aquiles do tornozelo esquerdo, o nosso querido Cebolinha fez uma publicação em suas redes sociais, atualizando sobre o pós-operatório e agradecendo as mensagens de apoio. O jogador se machucou ainda no primeiro tempo da última partida contra o Palmeiras aqui no Maracanã. O camisa 11 realizou o procedimento no Hospital Copa Star, situado aqui no Rio de Janeiro, na Zona Sul. Doutora Verônica Viana foi a médica responsável pela operação, acompanhada pelo Dr. Márcio Tanuri, gerente de saúde e alto rendimento do Flamengo. A estimativa para a recuperação desse tipo de lesão é de 4 a 6 meses. Em seu perfil no Instagram, o jogador postou uma publicação na qual se mostra resiliente e grato pelo apoio de seus seguidores. Gostaria de comunicar que a cirurgia foi um tremendo sucesso. Gratidão pelas mensagens positivas e apoio nesse momento tão sombrio na vida de todo atleta. Eu tenho certeza que eu vou voltar mais forte. A contagem regressiva começou. Até breve, escreveu lá o atacante Everton Cebolinha. O presidente Rodolfo Landim deu uma entrevista ao canal Mundo GV nessa quarta-feira e, dentre vários assuntos que foram discutidos, foi perguntado para ele sobre uma possível vinda do robozinho Michael, ex-jogador do Mengão, que atualmente joga no Al Hilal da Arábia Saudita. Perguntado se o atacante de 28 anos poderia ser uma reposição para o Cebolinha, o dirigente não descartou a possibilidade de um retorno do Michael. Aspas, a gente não pode falar número e não pode falar nome. Vamos dizer que há um alinhamento de pensamento entre torcedores e gestores do clube. É sempre uma possibilidade. Saiu no momento que era importante na carreira dele. Isso acontece. O Gerson saiu e voltou, disse lá o presidente Rodolfo Landim. O Flamengo foi até o Centro de Formação de Atletas de Jarinu, em São Paulo, e derrotou o Red Bull Bragantino por 2-0 em jogo válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. Assim, a equipe comandada pelo Felipe Luiz se aproximou da liderança do torneio e, de quebra, aumentou a sequência invicta. Maravilha! No jogo, o Red Bull Bragantino teve mais posse de bola, mas as duas equipes tiveram um equilíbrio na quantidade de finalizações e o Flamengo foi mais eficaz. Aos 21 minutos do segundo tempo, o time paulista saiu jogando errado e o Guilherme ficou com a bola e acionou o Adriel, que dominou e bateu bonito na saída do goleiro. Aos 27 minutos, Gustavo recebeu um passe em profundidade, entrou na área e foi derrubado. Pênalti. O árbitro assinalou e o Flamengo foi para a cobrança de Iago, zagueiro e capitão rubro-negro, que bateu com categoria, deslocando o goleiro e fez o 2-0 para o Mengão, dando números finais ao jogo. Com mais essa vitória, o Flamengo chegou aos 34 pontos no Campeonato Brasileiro Sub-20 e subiu uma posição e alcançou a vice-liderança da competição. O Palmeiras é o líder com 38 pontos, mas tem uma partida a mais do que o Flamengo.
Atualmente, o time de Felipe Luiz está a 5 partidas sem perder, com 4 vitórias e 1 empate contra o Fluminense pelo Campeonato Carioca Sub-20. No próximo sábado, o Flamengo vai jogar contra o Grêmio fora de casa, numa partida que foi adiada pelas enchentes do Sul. Esse jogo vai ser às 15 horas, horário de Brasília, pela 6ª rodada do Brasileiro e vai ter a transmissão do Sport TV em canal pago. Ontem foram realizadas 3 partidas pela Copa Libertadores. O Botafogo venceu o Palmeiras no tapetinho por 2-1. O Talleres da Argentina perdeu em casa para o River Plate, também da Argentina, por 1-0. E o Peñarol do Uruguai atropelou o The Stronger da Bolívia por 4-0. Caso os uruguaios confirmem a classificação na partida de volta, vão encarar quem passar de Flamengo e Bolívar. Portanto, é muito importante que o Flamengo faça um resultado elástico hoje aqui no Maracanã para decidir a sua classificação na semana que vem, no dia 22 de agosto, na altitude de 3.649 metros de La Paz. Com esse cenário, além de jogar em casa, o Flamengo tem outro trunfo para essa partida. Isso porque o Carlos Lampe tem uma média de gols sofridos por jogo contra o rubro-negro assustadora. Em 12 jogos disputados entre Carlos Lampe e o Flamengo, o goleiro foi vazado 12 oportunidades. Outro ponto a se destacar é que o Flamengo e Bolívar vão se encontrar pela 2ª vez nessa edição da Copa Libertadores. Na fase de grupos, ambos eram do Grupo E e os bolivianos terminaram em primeiro lugar, surpreendentemente, com 13 pontos, e o Flamengo ficou na 2ª colocação com 10 pontos. Vale lembrar que o Flamengo e o Bolívar já se enfrentaram 2 vezes nessa Copa Libertadores. O primeiro jogo foi válido pela 3ª rodada e foi disputado em La Paz, na altitude lá de 3.649 metros, muito alto, e o Bolívar venceu por 2-1. Aqui no Maracanã, pela 5ª rodada, o Flamengo goleou por 4-0. O Tite encerrou os trabalhos para esse jogo no treino de ontem e a provável escalação do Flamengo vai ser: no gol, Rossi; na lateral direita, Wesley; na dupla de zaga, Fabrício, Bruno e Léo Pereira; e na lateral esquerda, Ayrton Lucas. No meio-campo, Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta e Gerson. Na frente, Luiz Araújo e Pedro. Apita o jogo o colombiano Vilmar Roldan, assistido por John Leon e Davi Fuentes, e no VAR, Juan Lara, do Chile. A bola vai rolar a partir das 21h30, horário de Brasília, e vai ter a transmissão exclusiva da ESPN Brasil e do Star Plus, ambos os canais pagos. Aí eu te pergunto, qual vai ser o placar dessa noite aí no Maracanã? O meu eu coloco no final do programa, fica comigo até lá. O Flamengo até efetuou o pagamento do terreno do gasômetro, onde vai construir o seu estádio. Porém, a Caixa Econômica tenta invalidar o resultado do leilão realizado no dia 31 de julho. Mas o rubro-negro recebeu uma ótima notícia nessa quarta-feira. A Prefeitura do Rio de Janeiro ganhou importante batalha judicial contra o banco e a Advocacia Geral da União para manter o triunfo do Mengão na compra da área do gasômetro. A 7ª Vara da Justiça Federal, através do juiz Dimitri Vasconcelos Vanderlei, o único que havia dado razão para a Caixa Econômica, recuou e aceitou o recurso da Prefeitura do Rio, que está do lado do Flamengo nessa disputa jurídica. O Dimitri foi quem deu liminar na ação do advogado Vinícius Monte Custódio às vésperas do leilão, causando apreensão no Flamengo. Porém, a decisão foi cassada e o processo licitatório aconteceu normalmente. A informação é do portal Mundo Rubro-Negro. A Caixa Econômica Federal é responsável por um fundo imobiliário que tinha posse do terreno do gasômetro. O Flamengo negociou com o banco por alguns meses com o objetivo de comprar aquela área onde desejava construir o estádio, mas não houve um acordo.
E, desse modo, a Prefeitura do Rio de Janeiro, através do seu prefeito Eduardo Paes, entrou na negociação e decidiu desapropriar aquele local. Revoltada com a medida, a Caixa Econômica Federal entrou com uma petição no processo, alegando desvio de finalidade desse leilão. O banco se irritou com a presença de políticos com a camisa do Flamengo no dia do arremate rubro-negro, por 138,1 milhões de reais. O Flamengo segue o seu planejamento e tem realizado reuniões pela construção do seu estádio. A ideia do Mengão é inaugurar a arena em 15 de novembro, que é a data do seu aniversário, porém o ano ainda está indefinido. Pode ser 2028 ou 2029. Enquanto a casa não fica pronta, o Mengão segue no Maracanã. Agora eu tenho um pedido para te fazer. Se você está curtindo o nosso programa, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. E se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá essa alegria, me dá esse prazer. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e pronto, simples assim. Você me ajudou demais e não custou nada, foi de graça. Ainda sem anunciar nenhum reforço nessa janela de transferências, o Flamengo segue firme no mercado da bola em busca de novos nomes para fortalecer o seu elenco. Um dos alvos agora é o lateral esquerdo argentino Enzo Dias, do River Plate da Argentina. O jogador estaria de saída da equipe do Marcelo Gallardo e poderia aparecer no Flamengo. O treinador já aprovou a saída dele e topou fazer negócio. Aos 28 anos, o Enzo Dias também estaria interessado em sair do River Plate. O Flamengo busca urgentemente um substituto para o Matias Vinha, que sofreu uma lesão no joelho e vai precisar passar por cirurgia e não volta mais nessa temporada. Segundo informações do Vinícius Furlan, o São Paulo também está de olho no lateral. A diretoria do Flamengo demonstrou recentemente interesse e o clube argentino está disposto a negociá-lo por 4 milhões de euros, 21,8 milhões de reais na cotação atual. De acordo com a imprensa argentina, o Flamengo já teria recebido o sim do Enzo Dias e agora negocia os trâmites do contrato com o River Plate para ter a liberação do jogador imediatamente. Mengão quer resolver rápido porque faltam poucos dias para a janela brasileira fechar. Fecha no dia 2 de setembro. Revelado pelo Agropecuário da Argentina, o Enzo Dias se destacou no Talleres, onde ficou por 4 temporadas até ser vendido para o River Plate em 2023. Ele era titular até a temporada passada. Pelo clube do Marcelo Gallardo, o argentino já disputou 70 jogos, marcou 1 gol e deu 7 assistências. Enquanto isso, o Flamengo definiu um prazo para que as vendas do Wesley e do Fabrício Bruno aconteçam ou não. Segunda-feira, dia 19. Isso porque, em caso de saída, especialmente do lateral Wesley, o clube vai ter a virada do mês para contratar um substituto ou vai ficar apenas com o lateral direito Varela na posição. No caso do Fabrício Bruno, a tendência é que o Flamengo não busque um substituto no mercado, né? O departamento de futebol entende que, além de Léo Pereira, Léo Ortiz e Davi Luiz, ainda pode contar com os garotos Cleiton e Iago da base, né? Então o Flamengo tem aí até segunda-feira para definir a venda desses 2 jogadores. Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Um grande abraço. Não esquece de compartilhar com seus amigos e parentes flamenguistas para a gente crescer o canal. Eu conto muito com você. Bora lá ser feliz. Pra cima deles hoje, Mengão. Vamos repetir o placar. 4-0. Tá bom.